salvação da vossa coeleita em Cristo, a Igreja da Cidade Alta, a pessoa do pastor Amado. Amados irmãos, primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo à Igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Prometo que você bem breve, não vou demorar muito. Uma palavra para a nossa edificação espiritual. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 18. 1 Tessalonicenses 4,13 está escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, que é escritor desta carta, ele escreveu esta carta para a igreja de Tessalônica, para poder resolver algumas dúvidas que aquela igreja tinha. Se nós fazermos um paralelo com o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a passagem do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária por Tessalônica foi muito curta. O apóstolo Paulo não teve uma boa receptividade daquela população. Ele ali anunciou o Evangelho com algumas mensagens, pregando o caminho do Senhor, e então houve uma perseguição contra o apóstolo e contra os seus, de maneira que ele teve que fugir para Bereia. E daí de Bereia ele passou para Atenas até chegar em Éfeso. E quando Paulo estava em Éfeso, ele envia Timóteo para Tessalônica, para que ele pudesse confirmar os irmãos que ali haviam crido no Senhor. E Timóteo, indo até Tessalônica, traz um relatório a Paulo. E o relatório que ele traz a Paulo trazia também algumas dúvidas teológicas dos irmãos de Tessalônica, que haviam ouvido a mensagem de Paulo. Se nós vermos no livro de Atos, a mensagem que Paulo prega para os Tessalonicenses é a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa era a grande dúvida dos Tessalonicenses. Então Paulo vai escrever essa carta, ele vai trazer alguns assuntos dos Tessalonicenses, ele vai também especificar esta dúvida que a igreja tinha. E no capítulo 4, a partir do versículo 13, nós vemos Paulo tratando aqui até o versículo 18 de 4 assuntos principais. Primeiro, ressurreição. Segundo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Depois, na volta do Senhor, quando ocorrerá, e que nós devemos estar vigilantes para a volta do Senhor. Então, ressurreição, a volta do Senhor, quando ela se dará, e que a igreja deve estar preparada para este dia. A temática, a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo é uma doutrina principal do Evangelho. Se nós observarmos para as demais religiões existentes na terra, nenhuma se compara com o Evangelho no que tange a doutrina da ressurreição, porque somente nós cremos na ressurreição dos mortos, e essa mensagem é uma mensagem que a igreja prega e anuncia. A Bíblia nos narra que na sexta-feira, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus Cristo consumou a sua obra na cruz do Calvário, no Monte Caveira, e ali ele, tendo consumado a sua obra, entregou ao Pai e expirou, entregou o seu Espírito ao Senhor. E naquele momento diz que José de Arimateia, um dos seus discípulos que o servia em oculto, foi até Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e disse a Pôncio Pilatos: dê-me a ordem, dê-me a permissão
que eu possa ir até o Monte Caveira e descer o corpo do Nazareno da cruz e dar ele um sepultamento digno. E Pôncio Pilatos lhe deu a ordem, a autorização. E juntamente com Nicodemos, um outro dos discípulos dos fariseus que servia Jesus em oculto, foi até a cruz, desceu o corpo do Senhor Jesus, o envolveu em especiarias e levou o corpo para ser sepultado. José de Arimateia tinha um sepulcro familiar, um sepulcro novo, que ele havia entalhado nas pedras, um sepulcro de rico. Naquela época, somente uma pessoa que tinha uma condição financeira elevada tinha um sepulcro desta magnitude. E ali José de Arimateia sepultou o Senhor Jesus Cristo. E diz que as mulheres acompanhavam tudo: Maria Madalena, Joana, Maria Salomé, Maria mãe do Senhor. Elas acompanhavam o sepultamento e elas estavam ali acompanhando toda a cena. E diz que então rolaram uma grande pedra e tamparam a boca daquele sepulcro. Mas aquelas mulheres colocaram no seu coração que, passando, isso foi na sexta, passando o sábado do Senhor, no domingo elas iriam até o sepulcro, para que elas pudessem ali honrar o Senhor Jesus Cristo com especiarias. E diz que os sumos sacerdotes, quando ouviram, recebeu a notícia que Jesus havia sido sepultado, eles temeram, porque eles haviam visto Jesus ensinar que ele haveria de ressuscitar. Então eles temendo, eles foram também a Pôncio Pilatos e disse a ele: nos dê a ordem, nos dê uma guarnição de soldados, para que possa um destacamento, para que possa estar junto do túmulo, para que porventura os seus discípulos possam ali tirar o seu corpo e dizer que ele ressuscitou, e esse será um mal pior do que o primeiro, quando ele se declarava ser o Filho de Deus. E Pôncio Pilatos deu a eles esse destacamento de soldados. Eles levaram até o sepulcro, e ali eles colocaram um selo do Império Romano na pedra que estava na boca daquele sepulcro, que identificava todo aquele que tocasse naquele sepulcro estaria sendo condenado pelo Império Romano. E ali fez uma guarnição de soldados para guardar aquele lugar. E diz que as mulheres, passando a sexta, passando então o sábado, no domingo de manhã elas caminharam em direção ao sepulcro para ir oferecer ali uma adoração ao Senhor Jesus. Elas foram para derramar especiarias sobre o seu corpo. E quando elas caminhavam, elas questionavam entre si, estando ainda de madrugada, ao amanhecer. Elas falavam: quem nos removerá a pedra que foi colocada na boca do sepulcro? E enquanto elas caminhavam, diz que algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia relata que um anjo do Senhor desceu do céu, e ele removeu aquela pedra pesada que estava na boca do sepulcro. E ali, enquanto ele removia aquela pedra, diz que houve um grande terremoto, de maneira que aquelas mulheres se apressaram a correr em direção ao sepulcro. E aqueles guardas que estavam ali guardando aquele lugar caíram como os mortos do chão. E ali então as mulheres chegaram, e quando elas chegaram já não estava ali mais os soldados já haviam saído daquele local, e foram até o sumo sacerdote. Disseram ao sumo sacerdote: olha, aconteceu algo sobrenatural, um ser desceu do céu, removeu a pedra, nós caímos ali desfalecidos diante dele. E o sumo sacerdote, temendo aquela notícia, disse: olha, diz ao tesoureiro do sacerdote: vai lá, traga grande soma de dinheiro, entregue nas mãos dos soldados. Ele disse a eles: meus filhos, ficai quietos acerca deste assunto. Fala que alguém foi lá enquanto vocês estavam dormindo, seus discípulos, e roubaram o corpo do Nazareno. E se o Império Romano vier, o governador vier falar alguma coisa para vós, vos maltratar porque vós dormistes no serviço, nós iremos falar com ele pessoalmente e resolveremos a sua situação. E assim os soldados fizeram. Mas as mulheres, caminhando em direção ao sepulcro, elas iam ali para prestar ali a sua adoração ao Senhor, derramar especiarias no corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas quando elas chegaram, encontraram a pedra removida, e segundo a Escritura diz que o anjo assentou-se sobre ela. Mas a Bíblia não relata se houve encontro nessa primeira instância,
O certo é que elas adentraram dentro daquele sepulcro, e elas tiveram a visão de dois seres espirituais, dois anjos do Senhor, uma veste branca até os pés, resplandecente. Ele diz que um estava sentado sobre a lápide do corpo, onde estava o corpo de Jesus. E ele olhou para aquelas mulheres e disse: não temais e nem vos assusteis, porque eu sei que buscais a Jesus Cristo, o que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque buscaste vivente dentre os mortos. Vede aonde colocaram o seu corpo. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia. E ele disse a ela: lembrai-vos da palavra que ele disse convosco, estando ainda na Galileia, que convinha que o Cristo padecesse, que fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E agora, e dizei a Pedro e aos demais discípulos, que eles vão para a Galileia, e ali o vereis como ele vos havia dito. Esta mensagem da ressurreição impregnou no coração daquelas mulheres, e elas foram em encontro dos discípulos para dar as boas novas. Ele diz que Maria e Madalena estavam ali com medo, estavam afugentados pela perseguição que o Império Romano, os sumos sacerdotes haviam iniciado contra os servos do Senhor. Jesus havia sido crucificado, eles com medo, atemorizados, estavam ali. E Maria Madalena chegou e disse a eles: olha, o Senhor, nós tivemos uma visão de anjos que diz que o Senhor ressuscitou, e o seu corpo não está mais no sepulcro, a pedra está removida e não há presença de soldado. Ele diz que eles não acreditaram, porém Pedro e João saíram em direção ao sepulcro. Eles correram, e chegando João primeiro aguardou Pedro, e Pedro chegou com intrepidez e entrou para dentro do sepulcro. E eles olharam ali e não viram realmente o corpo do Senhor, não viram soldado, não viram visão de anjos, não viram nada, mas viram que as vestes que foram enroladas em Jesus, os lençóis estavam enrolados, e havia um lenço dobrado à parte. Ele diz que João, quando entrou, ele viu, ele creu no seu coração, e eles voltaram, conversando o que é que havia acontecido. E eles voltaram para os discípulos e testemunharam que de fato o que estava acontecendo. Mas dois deles, desanimando, Cleopas e o outro, saíram de Jerusalém em caminhos para Emaús, e eles caminharam conversando entre si, entristecidos, com o rosto entristecido, porque eles acreditaram que Jesus era o Cristo, mas agora estava morto. E Jesus apresenta a eles pelo caminho, só que Jesus apresenta a eles e eles não conhecem o Senhor Jesus. E Jesus ressuscitado diz a eles: o que é que vocês estão com a cabeça baixa, estão conversando entre si? Ele diz: és tu peregrino em Israel, não sabe as coisas que têm acontecido aqui? Ele disse: quais coisas? Ele diz: um profeta que Deus tem levantado com poder, com sinais e maravilhas no meio do povo, mas o imperador, o governador o mandou crucificar e ele está morto, e já é o terceiro dia que ele está morto, desde que essas coisas aconteceram. Então Jesus, olhando para ele, disse: quão incrédulo é vocês para crer em tudo quanto escreveu os profetas a respeito do Cristo. E Jesus começou a lhes abrir o entendimento na Escritura e mostrar que convinha que o Cristo padecesse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele diz que estando já tarde, chegando em Emaús, Jesus fez que ia embora, e ele disse: não, vem e fique conosco, porque já está tarde. E Jesus adentrou com eles a casa, e no momento partindo o pão, eles conheceram que era o Senhor Jesus, mas Jesus desapareceu. E naquele momento eles disseram um para o outro: porventura não nos queimava os ossos com fogo do Espírito, enquanto ele nos abriu o entendimento das Escrituras pelo caminho? E eles voltaram correndo para Jerusalém para anunciar aos discípulos. E chegando ali, eles disseram: olha, o Senhor nos apareceu. E os discípulos disseram: também apareceu a Simão Pedro. E eles estavam ali. Ele disse que estando o cenáculo fechado, as portas fechadas, Jesus apareceu agora no meio deles e disse: paz seja convosco. E naquele momento eles se alegraram,
com a presença do Senhor, e eles ficaram atônitos. Será que é o Senhor? O Senhor de fato ressuscitou. Eles: não credes que sou eu? Vinde, apalpai aqui nas minhas mãos, apalpai no meu lado. E mesmo assim eles estão atônitos, não crendo, não acreditando. Ele diz: vocês sabeis que o Espírito não come. Tem alguma coisa de comer? Nós temos aqui um peixe assado, dá-lhe de comer. E o Senhor comeu aquele peixe, e os discípulos se alegraram, e ali eles se alegraram do Senhor. Mas Jesus novamente se apartou deles. Ele disse que Tomé, chamado Dídimo, não estava com os apóstolos. E quando ele chegou, disseram: Tomé, de fato o Senhor está vivo. Nós o vimos, Tomé. Ele disse: eu não acredito. Se eu não colocar o meu dedo dentro do buraco da ferida onde atravessou os pregos, eu não creio. Eu não acredito. Se eu não colocasse nas mãos na ferida dele, que foi transpassado pela lança, eu não acredito. E então disse que o Senhor, após 7 dias, 7 dias, 8 dias, o Senhor apareceu novamente a eles, de porta fechada. O Senhor apareceu e disse: paz seja convosco, recebais o Espírito Santo. E naquele momento o Senhor, eles caíram maravilhados. E o Senhor disse: Tomé, tu não creste? Vem aqui, Tomé, coloque as tuas mãos aqui, Tomé, coloque as mãos do meu lado. E Tomé caiu maravilhado, dizendo: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse: Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram, mas acreditaram. Aleluia, bem-aventurado é você nesta noite, que não viu Jesus ressuscitado, mas pela fé você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos e que está sentado à direita do Pai. Apareceu novamente durante 40 dias para mais de 500 testemunhas que testificaram que Ele vive. E é justamente este assunto que Paulo está trazendo aqui. Porque se de fato Cristo ressuscitou, nós temos a esperança. Agora Paulo diz que se de fato Jesus não ressuscitou, logo a nossa fé é vã, a pregação do Evangelho é vã, tudo que nós cremos é vã. Agora, se Jesus ressuscitou, existe um propósito para a pregação do Evangelho. Se Jesus ressuscitou, a igreja tem uma bandeira ensanguentada para levantar. Aleluia, que assim como Ele ressuscitou, um dia Ele voltará para a sua igreja. E Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Essa é uma doutrina principal do cristianismo. Jesus ressuscitou dos mortos, nós também temos essa esperança. Todos os nossos amados irmãos que morreram defendendo a fé do Evangelho, todos aqueles que morreram defendendo o amor do Senhor, que morreram na perseverança dos santos, eles irão ressuscitar um dia para estar juntamente com o Senhor. Esta é uma esperança para a igreja. Os tessalonicenses estavam preocupados acerca dos que já dormiam do Senhor. Paulo diz: não há diferença para os que dormiram e para os que estão vivos. Ambos estão no Senhor, ambos descansam em Deus, ambos estão nos braços de Jesus Cristo. Por isso a esperança para aquele que dormiu e descansou as suas obras do Senhor Jesus. Jesus responde o questionamento dos saduceus a respeito da ressurreição. Quando eles trazem uma parábola a Jesus, Jesus fala: vocês errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Logo, Deus é Deus de vivo, não é Deus morto. Sabe o que Jesus está dizendo para os saduceus? Abraão, Isaac e Jacó, para o Senhor, não está morto, para o Senhor eles estão vivos, eles estão na presença do Senhor, no gozo eterno, na presença de Deus. Então não há, irmão, diferença para aquele que dorme hoje no Senhor ou para aquele que está aqui nesta noite. Ambos estão nos braços de Jesus. Aleluia.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu vou finalizar nessa noite, irmãos. Existe uma garantia para a igreja. Qual é o que diferencia o cristianismo de qualquer religião na terra? É a garantia que Jesus deixou para a igreja. Ele disse: olha,